normalmente a Ordem não tem esse tipo de atitudes. O que nós gostamos é de que haja debate cientificamente correto, rigoroso sobre os temas e não tomar posições sobre se é bom ou mau, se podia fazer assim ou não. Nós achamos que a questão de bióloga é muito transversal. Normalmente tem pessoas de um lado e de outro dos temas, com opiniões diversas, e, portanto, consideramos que falar sobre o assunto é que é o importante. Ora bom, eu penso que falar aqui de biodiversidade, dizer o que é biodiversidade, se calhar é um pouco tentar converter os fiéis, porque muitas das pessoas que estão aqui são pessoas interessadas no assunto e, portanto, já sabem o que é. De qualquer modo, para a possibilidade de haver aqui pessoas que não estejam tão por dentro, nós podemos dizer que biodiversidade é o conjunto de espécies diferentes que existe numa determinada região. A biodiversidade portuguesa seria o conjunto de diferentes espécies que existem no nosso território, que normalmente é muito representado por os animais e as plantas. E, portanto, nós muitas vezes esquecemos de que há muito mais seres vivos do que animais e plantas, nomeadamente um vasto leque de micro-organismos sem os quais nós não poderíamos viver e que estão em todo o lado e que normalmente não são representados nesta variabilidade. E, portanto, o conjunto muito alargado de essas espécies, desde as mais microscópicas até as maiores, que existem numa determinada região, é isso que se chama a biodiversidade e já lá vamos à importância de preservar toda essa variabilidade. Eu, por formação profissional, não só me concentro exatamente na parte da biodiversidade, no sentido do leque muito variado de espécies, mas também noutro nível de variabilidade, que é a variabilidade genética, que é a variabilidade que existe dentro de organismos que existem dentro de uma determinada espécie. Eu costumo dar este exemplo, até quando vou às escolas e tal, aos alunos. Vamos imaginar que eu tinha um rebanho de ovelhas e que decidia que todas as ovelhas fossem clones como a célebre Dolly. Portanto, todas iguais, todas excelentes produtoras de lã, de carne e de leite, um sucesso comercial. O que acontece é que se existisse uma doença que atacasse aquele rebanho, havia duas hipóteses. Ou eram todas resistentes ou morriam todas, porque não havia variabilidade entre elas. E, portanto, o que acontece na realidade é como dentro de uma espécie há diferenças genéticas entre os indivíduos. Quando há um problema, há alguns que são sensíveis e que vão sofrer, mas há outros que vão conseguir sobreviver, vão conseguir resistir, e é isso que faz com que uma espécie seja mais facilmente adaptada. Ou seja, calcula-se que mais de 99% de todas as espécies que já existiram no planeta já estão extintas, já desapareceram. Não foram só os dinossauros e os dodos. Portanto, a maior parte das espécies que já passaram pelo planeta Terra já não estão cá agora. Por muito que nos custe, daqui a muitos milhões de anos, a nossa espécie também irá desaparecer e haverá outras. E, portanto, uma das características essenciais para a preservação de uma espécie, para a continuidade da espécie, é a capacidade que essa espécie tem de se adaptar às alterações ambientais. Quando deixa de ter capacidade para se adaptar a essas alterações, vai desaparecer. Ora bom, qual é então o problema que há 1 milhão de espécies em via de extinção? Porque é que desapareceram tantas selvagens? Não é necessariamente porque essas espécies não se conseguiram adaptar às alterações do ambiente, mas sim porque nós, seres humanos, criámos de tal maneira, artificialmente, condições inapropriadas para essas espécies subsistirem, que acabaram por se extinguir. Portanto, já não é uma falta de adaptação natural, é um extermínio, se quisermos, artificial pela nossa presença e pelo nosso impacto. E, de facto, contribui para isso muitos fatores. Eles estão identificados, a poluição, as alterações climáticas, etc.
E há uma questão que vem sempre à volta disto, que tem a ver com a falta o desaparecimento dos habitats para determinadas espécies. Ou seja, à medida que os seres humanos, a população humana vai aumentando, vai ocupando o espaço que é necessário para outras espécies e, portanto, eles deixam de ter esse espaço. Aproveitando aqui a minha colega Sónia Andrade do Butantan, eu lembro-me que o Butantan tem um hospital que tem um nome interessante, que é Hospital para os Animais Peçonhentos. E, portanto, que é para as doenças provocadas, acidentes provocados por ataques de cobras, escorpiões e aranhas. E diziam os colegas lá no Butantan que o número de ataques por escorpiões tem aumentado, e tem aumentado exatamente porque o homem foi começando a avançar para os terrenos, para os territórios, para os habitats onde esses animais estavam. E, portanto, como nós temos a tendência para proteger-nos a nós próprios, portanto, aquilo que é nosso, obviamente que há sempre uma tendência para matar aquilo que nos pode prejudicar a nós e, portanto, temos esse problema acrescido de falta de habitats. O problema não está tanto na identificação das causas que provocam esse desaparecimento de tantas espécies, está em quais são as soluções para elas. Porque o porquê da importância isso é facilmente explicado. Mas é interessante, e é um ponto interessante, porque normalmente, ou não é normalmente, mas há muitas pessoas que dizem que temos que salvar o planeta. O planeta não precisa de ser salvo. O planeta continua. Já desapareceram montes de espécies e o planeta continuou, a vida continuou. E é muito interessante porque, neste momento, que saiu a estratégia europeia para a preservação da biodiversidade, e é interessante, eu tenho aqui à minha frente, nas conclusões, no primeiro parágrafo das conclusões, e este é um projeto muito ambicioso para até 2030 haver preservação da biodiversidade, e eles dizem, na primeira conclusão, proteger e restaurar a biodiversidade é a única forma de preservar a qualidade e a continuidade da vida dos humanos na Terra. Ou seja, nós queremos também, de uma maneira egoísta, que preservar tudo isto para proteger a nossa qualidade de vida e a nossa forma de vida. Portanto, não é propriamente porque outras formas de vida possam ficam muitas seguramente em dificuldade, mas não é necessariamente a vida das outras espécies que está em causa, é exatamente a nossa. E, portanto, eu acho que os colegas também vão falar muito sobre estas questões de o que é que pode ser feito. Aquilo que saiu agora desta estratégia é uma estratégia muito, muito interessante para a Europa, em que querem, por exemplo, preservar 30% da área marítima e da área terrestre. Por exemplo, em Portugal, no caso da área terrestre, não será muito, muito difícil, porque já cerca de 22%, 25% da área é protegida, nas regiões autónomas é ainda mais, portanto, para chegar aos 30% não é muita dificuldade. Na parte marítima será muito mais difícil, mas há um conjunto muito alargado de medidas, mas o que nós temos que perceber é que muitas das medidas que nós temos que tomar são medidas que têm a ver com alterações do nosso dia-a-dia. As escolhas que nós fazemos, o consumo que nós fazemos, seja de alimentos, seja de bens, seja de casas, seja dentro da construção dos alimentos, das bebidas, etc., provavelmente vamos ter que alterar. E o nosso conceito de qualidade de vida provavelmente também vai ter que ser repensado. Porque se pensarmos nestes últimos 40 anos em que a situação se deteriorou, o ambiente se degradou muito e o número de espécies também se degradou muito e houve uma grande perda da biodiversidade, também tem a ver com o facto de o nosso estilo de vida se ter alterado muito nestes últimos 40 anos. Se nós pensarmos que os nossos pais, os nossos avós teriam um automóvel para a vida e agora as famílias têm 2 ou 3 ou 4, têm mais casas e casas de férias, etc. Portanto, queremos ocupar mais espaço, queremos usar mais recursos e, portanto, se calhar em termos de transportes, em termos de alimentação, etc., temos que alterar nas formas de vestir, temos que alterar também alguns dos nossos hábitos e isso é muito complicado porque se nós dissermos às pessoas
têm que ficar em casa porque lá fora está o SARS-CoV-2 e morrem, é muito mais difícil dizer às pessoas que têm que alterar os vossos hábitos porque um dia pode acontecer isto quando as pessoas não o sentem no imediato e há muita gente à volta a dizer não, isso é mentira, isso não acontece. Eu parava por aqui, eu penso que já ocupei os meus 10 minutos, mas com certeza que teremos mais tempo para avançar. Obrigado a todos. Agradecer a sua participação, a sua exposição, e vamos ter a oportunidade de falar mais consigo a seguir na fase de questões. E passava então agora a palavra à doutora Milene Matos, que nos vai fazer uma apresentação sobre biodiversidade, usando como tema a floresta, que é também a temática do projeto Care Forest, onde se insere este webinar. Muito bem, então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu vou aqui fazer a partilha do meu ecrã. 10 minutos vai ser curto para o que eu tenho para dizer, mas eu vou tentar cumprir minimamente. Queria agradecer ao José de Matos, o meu bastonário, não é? Já que sou bióloga, por esta excelente introdução que vai muito bem ao encontro daquilo que eu vou falar também. Este convite foi-me endereçado também pelo trabalho que eu tenho desenvolvido com a biodiversidade florestal e estamos num dia excelente para falar sobre isto, já que hoje foram aprovados 9 diplomas sobre a gestão florestal em Portugal. Foi também, como disse o Sr. Bastonário, aprovada a Estratégia 2030 Europeia para a Conservação da Biodiversidade. Portanto, estamos num momento muito feliz para falar sobre tudo isto e sobre o nosso papel enquanto cidadãos na proteção da biodiversidade. Sobre floresta, muito se poderia dizer, há muitas definições, eu queria só destacar, e eu vou passar, peço desculpa, vou aqui pôr em grande, devem estar a ver o meu ecrã, eu não vos consigo ver, estou a ver aqui o PowerPoint. Queria dizer que uma floresta não é a definir a floresta não é seguir a definição que vem no dicionário, nem é aquilo que nós dizemos às crianças, que é um conjunto de árvores. É um ecossistema vivo, dinâmico, muito mais complexo do que tal. E vou passar rapidamente do que eu queria dizer. Queria dizer que muitos têm falado em floresta, e bem, e ainda bem, e principalmente desde os grandes incêndios de 2017, nós somos 10 milhões, quase 11 de portugueses a viver aqui, e eu acho que esses 11 milhões, naqueles momentos, todos queriam ser bombeiros, todos queriam ser plantadores, de repente já esmoreceu essa vontade e ficaram as ONGs, os bombeiros de facto, e os voluntários e os interessados de sempre, só que há que aproveitar estes momentos de calamidade e transformá-los numa oportunidade pelo menos de comunicar e de sensibilizar qual é a problemática, tal como para a perda da biodiversidade, o que é que está por detrás e que soluções é que podemos trazer. Não é raro que na comunicação social nos deparemos com notícias como estas que eu vou mostrar a seguir, que nos dizem, não, afinal está tudo bem, a floresta tem todas as condições de vingar e de ser saudável. Vejamos aqui alguns exemplos. O governo quer voltar a apostar na floresta portuguesa. Operação pela proteção das florestas. Apoio público à certificação florestal. Floresta, isto é uma notícia científica transposta para a imprensa. Sim, senhor, floresta mista resiste mais a variações do clima. A produção florestal não é suficiente para alimentar as necessidades da indústria papeleira e das necessidades de madeira, hoje em dia. Esta é muito curiosa, o Conselho Florestal deixa de fora investigadores, mas depois aqui, desflorestação abranda e plantação de novas florestas aumenta. Ora, um leigo, um cidadão comum, que abre esta notícia fica todo contente, como é natural, e esta notícia tem um tom positivo, e ainda bem. Agora, vamos transpor isto para a realidade portuguesa. O que é considerado em Portugal? Qual é a nossa floresta mais abundante? É esta. E isto é um conjunto de árvores, não é uma floresta. É um piso fabril, ao ar livre. E este ainda mais. Portanto, estes pisos fabris são a nossa floresta. E estes pisos fabris, quando são pequeninos, têm este aspecto.
Isto é um eucaliptal plantado em pleno Alentejo, que nunca vai ser floresta, mas foi ali plantado porque o proprietário obteve subsídios para a sua plantação e aproveitou-os e cá está, contribuiu para a área, a mancha florestal portuguesa. E isto é aquilo que nunca vemos nas notícias, que é depois do harvesting, como é que se diz em Portugal? Depois da ceifa, não é? Depois do corte para a recolha da matéria-prima, que são aqueles eucaliptos. Quando se fala em floresta, e atendendo à grande expansão do eucalipto em Portugal, não é disto que se está a falar. Ou seja, o que se está a falar, em teoria, seria uma coisa destas, mas não é. Estamos a falar disto. O que surge nas notícias vem acompanhado com fotografias como estas, que, como podem ver, não sei se vem aqui o meu rato, temos aqui sim floresta mista, autóctone portuguesa, e depois a floresta de produção lá atrás. E este sítio onde foi tirada a fotografia serve como uma descontinuidade na massa contínua de monocultura de eucaliptos. E assim sim seria fazer uma melhor gestão florestal. A ONU está um pouco mais à frente, diz plantações não são florestas, pois é verdade. Então, que floresta é que nós devemos ambicionar ter e como é que todos podemos contribuir para ela? Para já, com o espírito crítico e um pouco mais informado, eu peço desculpa, estou a ser muito rápida para não ultrapassar muito os 10 minutos, mas queria-vos mostrar alguns exemplos de florestas que também são portuguesas, também esta é a nossa realidade. E é isto que a imprensa, a indústria, o setor tenta transmitir que é a nossa floresta. E é, só que não é a floresta dominante, nem tampouco a realidade de todos os municípios do nosso país. Algo como este aspecto. Este aspecto é uma floresta muito conhecida, que todos conhecem muito bem, que é a Mata Nacional do Bussaco, que não sendo autóctone é um excelente oásis de biodiversidade. E oásis porquê? Porque são 105 hectares de floresta mista e se olharem para trás desta floresta do Bussaco, mal acabam os limites da mata, temos um mar de eucaliptos que vai desde aqui do Luso até Severo do Voga, até ao Caramulo, sem parar, contínuo de mata de floresta de monocultura. Ora, eu durante o meu doutoramento debrucei-me um pouco mais sobre estas questões da biodiversidade, em particular sobre a mata do Bussaco, como um exemplo de funcionamento florestal, e sempre tendo em mente porque é que temos que proteger a biodiversidade. Isto é importante que se passe para o público. O que é que tem a proteção de uma certa borboleta, ou de uma lula, ou de um escaravelho, ou do lince ibérico a ver com a minha qualidade de vida? Por motivos que não vamos agora aqui explanar em detalhe, trata-se da prestação dos serviços dos ecossistemas, em que está tudo interligado e se olharmos para isto do ponto de vista egoísta, como disse o Sr. Bastonário ainda há pouco, permite a nossa própria qualidade de vida e a qualidade da água, do ar, termos alimentos, medicamentos, etc. Se olharmos para isto de um ponto de vista um pouco mais etéreo, temos o dever moral de proteger estas espécies pelo seu próprio valor intrínseco, mas agora entraríamos aqui numa discussão filosófica. Bom, queria só muito rapidamente mostrar-vos aqui um caso de estudo sobre a importância de termos as opiniões bem fundamentadas e bem informadas. Porque já vimos, ok, a floresta aumenta em Portugal, mas já vimos que tipo de floresta. Agora, que consequências práticas tem isso para nós e para a biodiversidade? Vou-vos falar um pouco sobre este retângulozinho verde, que eu espero que estejam a ver no ecrã. Este quadradinho verde é representativo de toda a região centro, entre o Douro e entre o Tejo. Estatisticamente é representativo deste território. E tem um aspecto assim, estas áreas negras são todas um cinzento mais escuro, são todas de eucaliptal, as áreas de cinza mais claro são de agricultura de dois tipos, intensiva e tradicional. Este cordão aqui, esta linha, é de pinhal de pinheiro bravo e esta manchinha no centro com os pontinhos é a Mata Nacional do Bussaco, portanto uma floresta muito biodiversa com muitos tipos de árvores diferentes. Bom, vou passar à frente, queria só dizer-vos que este estudo que foi feito abrangeu todos os grupos de vertebrados terrestres, anfíbios, aves, mamíferos, e dentre os mamíferos, os micromamíferos, os carnívoros e os morcegos,
e dentro das aves as várias categorias de aves e dentro dos anfíbios também, para que as respostas que fossem dadas pelas observações de campo não fossem exclusivas, alusivas aos requisitos ecológicos de um determinado grupo de animais, mas fossem representativos da biodiversidade como um todo. Portanto, que resultados é que foram obtidos? E isto é senso comum, mas agora tivemos um estudo que o comprovou. A agricultura tradicional e a floresta mista foram os melhores habitats em termos de biodiversidade, com mais espécies, mais diversidade, maior número de indivíduos de cada espécie e maior equitabilidade, quer isto dizer que o ecossistema é mais balanceado, funciona melhor. Em termos de monoculturas exóticas, poucas espécies, baixa diversidade, reduzido número de indivíduos, menor equitabilidade também. Quanto mais complexidade, maior a saúde dos ecossistemas. Por isso é que eu digo, aquele piso fabril é muito simplificado, não se pode considerar um ecossistema dinâmico e vivo. Foram contabilizados muitos índices, muitos números, isto foram 8 anos de trabalho para chegar a estas conclusões, para chegar a esta tabela, e queria-vos mostrar só esta linha que é a mais importante. Sumariando todos os índices contabilizados, com muitos anos de trabalho de campo, em muitos habitats, em muitas réplicas, chegou-se a este índice que sumaria, digamos, numa escala logarítmica, o valor ecológico daquelas áreas. E reparemos, o bussaco, pinhal, eucaliptal, aqui large agriculture, portanto agricultura intensiva, e small agriculture, agricultura tradicional. E vemos que o habitat mais importante de todos é a agricultura tradicional. Aquela hortinha, o quintal, as pequenas manchas agrícolas tradicionais de subsistência, com rotação de culturas, com baixo uso de pesticidas, etc. Dentro das florestas, o melhor, a floresta mista, exemplificada pela mata do bussaco, e, sem surpresa nenhuma, aqui os eucaliptos. Relembro que é uma escala logarítmica, portanto não é uma interpretação linear. Agora, o que é preocupante aqui? Este índice só por si não diz nada, mas vejamos a representatividade no território. E vemos que o melhor habitat de todos ocupa 3% da área de todo o território, está em 3%. A floresta mista, 0,4%. Os eucaliptais, que são muito pouco interessantes do ponto de vista da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, 42%. Se lhe somarmos as restantes habitats com menor valor ecológico, estamos a falar de que 80 e tal por cento, chega aos 90% com as áreas urbanas, é território que não cumpre qualquer função significativa do ponto de vista da ecologia. Portanto, isto faz-nos pensar, obviamente, a biodiversidade é favorecida pela complexidade da paisagem e do habitat, e chegamos à conclusão mais importante, que é esta do eucalipto e os habitats ecologicamente mais pobres. Agora, isto, muito rapidamente, haveria muito mais que explicar aqui. Queria-vos dizer que 42% da área de eucaliptal na região centro é assustador se pensarmos, por exemplo, na impermeabilização do solo, que causa, que contribui para as cheias, para a lixiviação, para uma série de problemas de química e ecológica para os habitats que dependem de habitats aquáticos e toda uma problemática que está relacionada com a gestão da nossa floresta. Não sou anti-eucaliptos, não é isso que eu quero dizer que sou pró-gestão florestal sustentável. E este modelo massificado de ter 20 km sem interrupção nenhuma neste massivo contínuo de piso fabril é que não pode ser, porque condiciona toda a nossa qualidade de vida, que o digam as pessoas vítimas de incêndios, vítimas de cheias e vítimas de assoreamento, que também contribuem para as cheias. E pronto, eu espero ter cumprido minimamente os meus 10 minutos, mas estarei a dispor para questões posteriores sobre aqui a nossa floresta e a biodiversidade. Obrigado, Milene. Ultrapassaste um bocadinho os 10 minutos. Pronto, apercebi-me também que não cheguei a fazer a apresentação da Milene. A Milene é fundadora da Associação Biolinha, é de momento a coordenadora do setor de Ambiente e Educação Ambiental de Lousada, receptora também de imensos prémios nacionais e internacionais no âmbito do seu trabalho, nesta promoção da biodiversidade, da proteção da natureza. E sem mais delongas,
Passo a palavra então ao nosso terceiro orador, Joaquim Pedro Ferreira, e desta vez vou apresentar antes dele falar. O Joaquim Pedro Ferreira foi desde cedo um ativista ambiental, portanto uma pessoa sempre preocupada com as questões ambientais. É doutorado em Biologia da Conservação pela Universidade de Lisboa, especializada em Ecologia dos Carnívoros. E, de momento, é investigador sobre as questões de ligar a promoção e a proteção da biodiversidade da natureza com as questões do audiovisual, da produção audiovisual, dos meios de comunicação. Portanto, o Joaquim é um comunicador de ciência por excelência e passo-lhe já a palavra. Obrigado pelo convite, obrigado Nelson. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui neste webinar, em especial também o meu bastonário, que eu também sou biólogo, o José Matos, e a minha colega Milene Matos, e agradecer à SPEA pelo convite. Eu vou então passar aqui a partilhar aqui uma apresentação que tenho. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que foi as palavras de José Matos e da Milene Matos, e falar um bocadinho das questões da biodiversidade. O relatório das Nações Unidas, produzido ano passado, eu já vos enviei a apresentação. O relatório das Nações Unidas, produzido ano passado, alerta para questões muito graves em relação à perda de biodiversidade. Tem sido sem precedentes, nomeadamente a aceleração da taxa de extinção. Há alguns números, por exemplo, nos últimos 40 anos o risco de extinção total de espécies aumentou tanto que é centenas de vezes maior do que a extensão natural de uma espécie, e como o meu colega José de Matos disse, as espécies tendem a extinguir-se quando deixam de estar adaptadas àquilo que são as condições ambientais e portanto, não têm capacidade de fazer face a alterações profundas nos ambientes onde vivem. Portanto, quando perdem essa adaptabilidade, elas acabam por se extinguir. É claro que isto é um processo que demora milhões de anos, no caso de algumas espécies, e nós estamos a falar numa escala temporal muito curta. De facto, se nós pensarmos, há espécies que se extinguiram em décadas, portanto, e essas extinções têm muito a ver com aquilo que nós designamos hoje em dia como estamos no período antropoceno. O período antropoceno é o período em que nós tivemos na história da vida da Terra diferentes períodos de extinção de extinção em massa de espécies, nomeadamente desde a última glaciação, e hoje em dia nós estamos num período em que, devido à atividade do homem, há um conjunto enorme de espécies que se está a extinguir. O que é grave nisto é que isto está a acontecer numa escala temporal muito, muito, muito curta. Nós estamos, a nossa existência, comparada com aquilo que eram os outros períodos em termos temporais de escala de extinção, nós estamos no planeta Terra há relativamente muito pouco tempo e, portanto, vejam só o impacto que nós já estamos a ter a nível global. Aliás, nós neste momento estamos a ter impacto ao nível do clima da Terra. 40% das espécies de anfíbios, 33% dos recifes de coral, 25% dos mamíferos e 14%, por exemplo, das aves encontram-se sob ameaça de extinção. Uma coisa muito importante, um dado que também conhecemos agora, embora já se suspeitasse disso, 33% da superfície da Terra e 75% da água deles são utilizadas na agricultura e na criação de gado. E, portanto, nós estamos a viver num período, de facto, dramático para a biodiversidade, para a diversidade biológica, e as principais causas, que todos já conhecemos, mas as 4 principais que têm maior protagonismo nesta escalada de extinção é a destruição e a alteração dos habitats naturais, a exploração dos recursos naturais, dos organismos, as alterações climáticas, que também são em grande parte provocadas por nós, ou seja, a maior parte é provocada por nós, porque tem a ver com as nossas atividades humanas, a dimensão dessas alterações, a poluição. Por exemplo, a poluição por plástico aumentou 10 vezes desde 1980,
e as espécies exóticas invasoras. E eu quero que atentem muito neste último ponto, nas espécies exóticas invasoras, porque é uma variável relativamente recente que está a impactar a diversidade biológica. Pensando, por exemplo, qual é o valor da biodiversidade, e vamos pensar naquilo que diz mais à maioria das pessoas, e não tanto só a quem tem preocupações ecológicas ou ambientais ou tem mais sensibilidade, que é a saúde e a alimentação. Por exemplo, 70% dos medicamentos para tumores vêm de produtos naturais ou sintéticos inspirados na natureza. E, por exemplo, o relatório do Estado da Biodiversidade Mundial para a Alimentação e Agricultura da FAO, em 2019, refere evidências como a perda da biodiversidade afeta claramente os recursos alimentares disponíveis para o homem. Portanto, nós temos que colocar uma questão: será que nós estamos conscientes, temos uma consciência coletiva da importância da biodiversidade? E há alguns sinais que nos parecem que começa a haver um envolvimento das pessoas e das comunidades e das populações para mudar aquilo que tem sido o paradigma das últimas décadas. Tem havido greves de alunos pelo clima, tem havido políticas inovadoras de alguns países, ou seja, estamos a falar de diferentes escalas, de autoridades locais e mesmo de empresas. Portanto, a palavra biodiversidade aparece também cada vez mais no discurso político, temos que questionar se isso é genuíno ou se é um soundbite, como se costuma dizer em comunicação. E, portanto, há sinais que nós conseguimos percepcionar para avaliar como é que estamos a cuidar, por exemplo, do nosso território. E uma das coisas é olhar para a paisagem. E como a Milene referiu, e muito bem, a questão da floresta é uma das questões fundamentais. Muitas vezes, já fui com familiares meus e com amigos meus que vão no carro e dizem assim: paisagem tão bonita, está tão verde. E nós temos de desconfiar do verde, porque um eucaliptal não é a mesma coisa que um montado de sogro. E temos que desconfiar da geometria. Tudo que é muito geométrico é desconfiar, porque normalmente não estamos a falar de um ecossistema natural. E, portanto, esta capacidade de interpretar a paisagem é extremamente importante. E é importante ter essa capacidade porque nos torna cidadãos mais ativos e conscientes na defesa do ambiente e da biodiversidade. A cultura e a educação têm aqui um papel fundamental. A educação dá-nos ferramentas para interpretarmos a paisagem e permite-nos perceber, por exemplo, a relação entre organismos e ecossistemas. E a cultura dá-nos a sensibilidade para estabelecermos um vínculo com a natureza. E isto torna-nos cidadãos mais ativos na defesa da natureza e da diversidade biológica. Eu aqui vou começar também a falar um bocadinho daquilo que tem sido o meu trabalho de divulgação de ciência nos últimos anos. A importância do conhecimento científico, porque nós só conseguimos ajudar a natureza se a conhecermos, e portanto o conhecimento científico tem aqui um papel muito, muito, muito importante. Qual é a responsabilidade de cada um de nós na defesa da biodiversidade e da conservação da natureza? Nós podemos atuar a diferentes níveis. Desde logo podemos atuar individualmente, envolvemos-nos em ações locais de conservação da natureza. Pôs aqui uma foto que é, por exemplo, a colocação de ninhos artificiais para aves cavernícolas. Podemos ajudar na reflorestação, podemos envolver com ONGs locais ou regionais, mas também podemos atuar a diferentes escalas. Nós podemos ter um papel interventivo na resposta a pareceres técnicos, se tivermos formação para isso, por exemplo, nomeadamente no que respeita à implementação de novos projetos, novas políticas ambientais ou agrícolas, etc. Mas também temos um papel como cidadão, na altura de votar, ver bem quais são os conteúdos programáticos dos diferentes partidos em matéria de conservação da biodiversidade e conservação da natureza. A importância da divulgação é fundamental para que se mudem atitudes. Nós só defendemos aquilo que conhecemos. Aquilo que não conhecemos não temos tendência a defender.
Portanto, é muito importante divulgar a diversidade biológica e a biodiversidade. A exemplo disso, por exemplo, na Universidade de Aveiro, no Centro de Estudos do Ambiente do Mar, onde eu trabalho, temos feito alguns trabalhos de divulgação de ciência e de biodiversidade, nomeadamente uma série para a web que é o BioID Ciência, em que se mostra a diversidade biológica, como é que ela se relaciona com a atividade científica, e uma série também que deu na televisão, que se chama Biodiversidade no Hipermercado, que é, no fundo, o sítio de maior consumo das pessoas, como é que a biodiversidade está presente e como é que ela é importante para nós. Por fim, um último trabalho que fiz foi um documentário para a televisão, que se chama Lousada Reencontro com a Natureza, onde, no fundo, acompanhamos o trabalho do município em matéria de conservação da natureza, e que é um exemplo, em que mostramos como é que é importante conhecer, conservar e compreender a natureza através de pequenas histórias e pequenas narrativas. Pronto, este era só um desafio que eu deixei aqui. Em relação, só queria comentar o que falámos em relação às metas para 2030 da União Europeia em matéria de ambiente e biodiversidade, e eu quero alertar que Portugal, se estas políticas forem para ser levadas a sério, e isso, para serem levadas a sério, a União Europeia tem que se munir dos instrumentos e ferramentas para obrigar os Estados a cumprir. Portugal tem muito que se preocupar, porque Portugal tem tido um desleixo territorial enorme. Nós temos em termos de território, nós temos neste momento um cataclismo ecológico. Se olharmos para a zona centro está dominada por eucalipto e por espécies exóticas, e na zona sul, no Alentejo, nomeadamente no Baixo Alentejo, o território está a ser dominado por agricultura intensiva e superintensiva, com perda de habitats e perda de biodiversidade. E, portanto, parece que o caminho que estamos a ter em termos de políticas agrícolas em Portugal não é coincidente com aquilo que a União Europeia projeta para o futuro em matéria de conservação da natureza e biodiversidade. E ficava-me por aqui, deixo agora o espaço para debate, e obrigado por me terem convidado, e desculpem lá este tempo que vos levei a mostrar a minha apresentação. Obrigado, Joaquim. Estas coisas também fazem parte da adaptação a estes novos tempos. Portanto, creio que ninguém ficou muito melindrado com isso. Agora, abria aos 3 convidados um espaço para dar respostas a algumas questões que já foram sendo colocadas. Eu vou dar aqui, para já, prioridade às questões colocadas já em formulário de inscrição. Portanto, havia um campo para as pessoas perguntarem o que achassem relevante aos nossos convidados. E vou juntar várias perguntas que foram feitas num grande bolo só, que é para permitir que se respondam a mais coisas. Portanto, quer dizer que as perguntas têm afinidades e não as leio uma por uma, mas de acordo com o tema dominante. Aqui sobre a estratégia, portanto, o Sr. Bastonário já fez a apresentação que foi apresentada a Estratégia para a Biodiversidade 2030 da União Europeia. Há uma questão que é específica aqui para o Sr. Bastonário, se não se importar de responder, que é, perante o crescente declínio da biodiversidade, que resposta pode dar, por exemplo, a Ordem dos Biólogos? Qual é o seu papel? Bem, vou tentar sem o auricular, se me tiverem a ouvir. Estão-me a ouvir? Estão a ouvir bem? Sim, perfeito. Ok, então vou usar sem o auricular. Ora bom, essa resposta é muito fácil. O que é que a Ordem dos Biólogos pode fazer para isto? Basicamente, o que a Ordem faz é dizer aos colegas, aos seus associados, trabalhem. Uma Ordem é uma associação profissional. Portanto, nós não temos biólogos a trabalhar na nossa Ordem. Portanto, nós temos um colégio de ambiente, que deve ser um espaço de discussão, promovemos reuniões, promovemos debates e queremos que os colegas biólogos e não biólogos, juntamente, discutam quais são as melhores políticas, as melhores intervenções para proteger, conservar a biodiversidade. E o que nós fazemos, reparem, muito rapidamente, uma ordem profissional é uma associação profissional
que tem uma delegação de poderes da Assembleia da República para regular a profissão. Portanto, o Estado diz, nós regulamos quem é que pode ser condutor de Uber e cabeleireiro. Mas há profissões que são tão complexas e têm um grau de autonomia tão grande que o Estado diz, nós não queremos regular isso, regulem vocês. Não queremos ser nós a dizer quem é que pode fazer embriologia e reprodução humana. Não queremos ser nós a dizer quem é que pode fazer análises genéticas e que tipo. Portanto, a ordem que regula isso. Portanto, não diz à ordem, digam lá vocês o que é que deve ser feito, qual é a política, são vocês a tratar disso. Mas somos parceiros da Assembleia da República e chamamos aos governantes a atenção para aquilo que deve ser feito. Por exemplo, não sei se choca muita gente que nos está a ouvir, mas há uma coisa que eu digo a todos os políticos com quem falo sobre estas matérias, e disse-o a semana passada na Assembleia da República, não foi na Assembleia da República, foi numa sessão como esta, mas com deputadas da Assembleia da República, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa reunião que fomos convocados. Eu disse-lhes aquilo que digo a todos: falem mais com ecólogos e menos com ecologistas, porque os ecólogos é que são os cientistas que percebem de ecologia. Ecologista é qualquer indivíduo que se diz preocupado com o ambiente, que pode saber ou não do assunto. E, portanto, o que nós queremos é que reunir estes especialistas, analisarem as situações, e eu tenho visto aqui nos comentários, é na região sul e na região norte. A situação em Portugal é muito complexa e, apesar de sermos um país pequeno, as soluções são muito variadas consoante a sua região geográfica. Nós temos um problema, está-se aqui a falar muito de floresta, nós temos um problema que, por exemplo, a Polónia não tem. É que enquanto na Polónia 95% da floresta é do Estado, em Portugal 95% da floresta é privada. E é privada de milhares e milhares de pessoas, a maior parte delas nem sabe que é dono de uma porção de floresta. Herdou do bisavô, em Serrapilheiras de Baixo, um bocado de pinhal e nem sabe que aquilo é seu. E, portanto, não vai tomar conta daquilo, não sabe o que é que lá vai meter, e quando se tem um pequeno espaço e querem ganhar dinheiro com aquilo, obviamente que vão, dentro daquilo que é legítimo e legal, vão tentar plantar aquilo que lhes dá mais dinheiro mais rapidamente, porque não sabem se depois nas gerações seguintes vão seguir aquilo ou não. Portanto, as soluções são complicadas e têm que ser analisadas. Aquilo que nós dizemos é, os biólogos têm uma responsabilidade muito grande para analisar o terreno, analisar a região e aconselhar e eventualmente depois implementar quais são as medidas com maior capacidade de sucesso naquela região para a preservação da biodiversidade. Mas isto varia, o que é válido para um rio não é válido para o outro. A intervenção que se pode fazer numa floresta pode não ser para outra, tem a ver com a qualidade dos solos, tem a ver com o histórico das pessoas. Agora, há uma coisa que nós temos também de ter muito consciente, e desculpem se me estou a alargar nesta resposta. Quando se fala em sustentabilidade, que é uma coisa muito importante, a sustentabilidade não é ambiental. A sustentabilidade tem quatro bases, é uma cadeira com 4 pernas. Tem a parte ambiental, que é muito importante, mas também tem a parte económica, porque se não for economicamente viável, as pessoas não fazem. Tem a parte social, porque se as populações não concordam com aquela medida, não a vão fazer. E tem a parte política, que aí podemos ajudar um pouco, que é tentar explicar aos governantes, para que vão tomar as decisões, qual é a melhor atitude, qual é o melhor conjunto de ações para fazer naquela altura. Peço desculpa por me alongar e não sei se era exatamente esta a resposta que tinham, mas a ordem o que pode fazer é associar os biólogos para mostrarem que têm um impacto enorme e que têm uma responsabilidade enorme e não vale a pena dizer ninguém nos ouve. E eu digo, ouve se nós estivermos unidos. Agora também vos digo, enquanto outras ordens profissionais têm os profissionais todos agregados e a uma só voz, e nós, os biólogos, não estamos agregados e estamos separados nas nossas capelinhas. E isso é uma coisa que nos enfraquece. Pronto, muito obrigado. Esta é uma abordagem relevante, porque tivemos uma grande adesão também de biólogos a este webinar. Agora passava uma pergunta talvez para o Joaquim, onde se ele quiser ser o primeiro a dar a resposta a esta, que é
tanto as medidas legislativas, a legislação que saiu em relação à gestão da floresta, como a nível europeu o lançamento da nova estratégia para a biodiversidade no período 2030, foram pouco abordadas na comunicação social de massas. Portanto, a questão que o nosso participante coloca é porquê é que isso acontece? Porquê é que estas questões, que neste momento até são de maior importância, não são visíveis, tornadas mais visíveis? Bem, eu acho que isso tem a ver, a comunicação social funciona um bocadinho em regime de fornece aquilo que geralmente as pessoas estão à procura e o que me custa um bocadinho nesta situação e neste exemplo que falaste, tem a ver um bocadinho com aquilo que é a falta de cultura geral em matéria de conservação da natureza e biodiversidade. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo para responder a isso, que é um exemplo muito típico. Na altura dos incêndios, nós temos imensos debates sobre a floresta, sobre os incêndios, e raramente num debate desses se fala sobre floresta. Se fala sobre gestão florestal, se fala sobre a importância da floresta para a manutenção da biodiversidade, da diversidade biológica, e nesses debates nós temos alguém da Proteção Civil, alguém dos bombeiros, um responsável político, e portanto, quer dizer, daquilo que importa, que é um habitat que está a ser destruído, está a ser alvo de um processo de degradação ecológica, nós não ouvimos ninguém falar sobre isso. Isto tem a ver com o facto da temática da biodiversidade, da conservação da natureza, não fazer parte do leque daquilo que é o diálogo público. Aliás, basta ver uma coisa: se nós olharmos para os programas políticos dos vários partidos em matéria de biodiversidade, conservação da natureza e ambiente, muitos deles não têm e outros deles têm provavelmente uma linha. Portanto, isto é uma questão coletiva da sociedade e, portanto, como eu disse há pouco, é muito importante que haja um investimento na educação, haja um investimento na cultura, porque se isso acontecer, os cidadãos vão estar mais conscientes e vão ter uma atitude mais proativa na defesa dos valores naturais. E isso vai se traduzir depois na comunicação social. A comunicação social dá aquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir e aquilo que lhes dá mais, de facto, mais audiências. É um ciclo vicioso que é difícil de quebrar, mas também depende de nós. Depende de nós valorizarmos a biodiversidade e envolvemos-nos mais nas questões de conservação da natureza. Relativamente àquilo que aí vem, para não me alongar mais, aquilo que é a aposta da União Europeia até 2030, eu gostaria que houvesse mais ferramentas em termos jurídicas que pudessem obrigar os Estados a cumprir aquilo que se comprometeram. A dar um exemplo disso, por exemplo, nós queremos implementar um novo aeroporto e ao abrigo disso nós vamos violar diretivas comunitárias em matéria de defesa dos habitats e defesa das aves, a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, nomeadamente, que nos comprometemos a defender com outros países e, portanto, a nível internacional. E, portanto, eu não sei qual é a posição da União Europeia relativamente a isto. Vai-nos dar fundos para fazer um aeroporto, quando, por outro lado, nós estamos a desvincular-nos das obrigações que assumimos em matéria de defesa do ambiente e da conservação da natureza. Não sei se respondi, mas é um bocadinho por aí. Pois, temos que estar a questionar sempre. Portanto, temos que ser cidadãos ativos, envolvermos-nos nas questões e exigir. É essa a resposta que se entende. E, portanto, e quando isto começar a ser de conhecimento mais alargado, portanto, uma questão que é cara às pessoas por conhecimento, ela começa a aparecer mais na comunicação social. Agora, talvez uma pergunta para a Milene, que é ligar estas questões que foram sendo faladas aqui com a educação. São 3 níveis de questão. A primeira é aquela que nós todos procuramos: o que é que nós podemos fazer? Portanto,
o que é que nós podemos fazer, e depois há subquestões que é se os programas educativos não estão demasiado afastados destas questões, da preservação da natureza, de tudo o que já foi falado aqui, e no concreto exemplos de atitudes ou comportamentos ou atividades que podemos ter para materializar, para resolver o problema. Portanto, esta já é uma questão de encontrar soluções, uma vez já expostos aqui os problemas de base. Muito bem. Ora, precisava aqui de uma hora para responder de forma completa. Não temos uma hora, só temos mais alguns minutos. Eu sei, eu sei. Ora bem, primeiro os programas, se olharmos para eles de forma textual, talvez que sim, acho que sim, que tem um desfazamento entre o que se ensina às crianças e o que são as necessidades reais de uma sociedade contemporânea. E não falo só de ambiente, falo de outras matérias, mas em particular da natureza, que é o que eu conheço, e eu já colaborei, não na elaboração de programas, mas na elaboração de manuais escolares, e dei o meu humilde contributo para colmatar algumas dessas falhas, mas esse trabalho permitiu-me contactar mais com esse universo dos manuais escolares e verificar, de facto, uma criança chega à vida adulta, fazendo a escolaridade obrigatória, acaba sem saber a definição de biodiversidade, por exemplo, ou a sua importância, ou esta ligação à nossa qualidade de vida. Aprende tudo fatiado e desassociado do que é a realidade. A boa notícia é que existem dezenas, centenas de programas complementares que os professores podem adotar. Existem 1001 atividades, brochuras, formas diferentes de dar as aulas que complementam a matéria dada, sem fugir das metas curriculares, mas de uma forma original e que permite levar mais informação. Não é mais informação, é a mesma informação, mas de uma forma mais contextualizada à realidade onde as crianças vivem. E isto leva-me à interligação com as restantes questões. Eu acredito muito, muito na ação local. O ensino local, a flexibilização curricular adaptada, ajustada, e interliga com a ação local. E eu estou aqui também em representação do município de Lousada e da Associação BioLiving, e são ambas exemplos de entidades que fazem atividades escolares e para o público em geral, ajustados à realidade local das suas áreas de influência e levam esta informação aos cidadãos de uma forma que lhes seja útil. Porque a informação científica que não seja traduzida de uma forma que as pessoas entendam é aborrecida, é difícil. E mais difícil é se nós, cientistas e comunidade científica, de cientistas, dissermos às pessoas: a culpa é vossa, foram vocês que fizeram isto, foi o carro, foi o comprar 10 peças de roupa por semana, foi os shampoos que utilizam. Já sabemos, foi a culpa de todos nós, foi a Revolução Industrial, foi tudo isso e agora temos que solucionar. Estas medidas que vêm de cima, a abordagem top-down, são importantes como documentos normativos orientadores que estabelecem metas, mas a autonomização e o empoderamento das comunidades locais é igualmente importante, porque são as comunidades locais, nomeadamente através das autarquias, que vão implementar essas normativas no seu território. E é a soma destas pequenas ações, a soma regional ou local, que vai fazer os indicadores de um país. Portanto, o que é que podemos fazer? O mais básico, o mais passivo possível que qualquer pessoa pode fazer é estar informado. Estar informado é ser culto do ponto de vista da literacia científica, da cultura como um todo, interpretar as opiniões, saber interpretar o passado, os erros que foram cometidos e ambicionar um certo tipo de futuro. E esse futuro pode-nos ser dado pela ação concreta e o nosso envolvimento, ou por aqueles que nós elegemos para nos representar. E a educação é fundamental para nós termos espírito crítico e elegermos as pessoas que entendam o mundo e que lhe deem a resposta que ele necessita. Portanto, estar informado e ter espírito crítico é uma das coisas que passivamente podemos fazer. Ativamente, todas as questões, desde o comprar local, ser consciente, rejeitar as marcas que não respeitam o ambiente, rejeitar as marcas que não são ecologicamente e socialmente responsáveis, ensinar, envolver-se,
o exemplo clássico é plantar árvores, mas cuidar da natureza é muito mais do que plantar árvores, até porque pessoas às vezes plantam árvores e estão a fazer um erro quando não plantam as árvores corretas. Portanto, há muita atividade que podem fazer. Eu convidava, só em resumo, porque não há muito tempo para discutir, podem consultar, por exemplo, o portfólio do município de Lousada, da Associação BioLiving, que são duas entidades, sou suspeita, eu sei que estou envolvida nas duas, mas de facto são entidades que estão a concretizar a ação local para atingir objetivos nacionais e europeus e mostram de forma muito prática como é que uma pessoa se pode envolver, quer de forma mais ativa, quer de forma mais passiva, leia-se, enquanto cidadão consciente e responsável. Obrigado, Milene. Agora vou lançar uma pergunta que vem no seguimento das respostas que foram dadas, que é também muito prática. Onde é que as pessoas podem recorrer? Já foi respondido mais ou menos pela Milene e eu dou já a resposta por antecipação. Por exemplo, na Aspia, esta é a resposta à pergunta que eu coloquei. Realmente falhou-me, não fui muito cortês agora. A Aspia é outro exemplo. Que é onde é que se pode encontrar informação relevante para estas questões. Ou seja, se nós queremos ser cidadãos proativos, ativos, conscientes, onde é que vamos procurar esta informação? E depois, concretamente, há uma questão aqui que também é minha cara a mim, enquanto pais e no momento que atravessamos, como é que se ensinam estas questões às crianças? Como é que se passa isto logo para a base que nos há de seguir e dar continuidade à resolução deste problema? Posso avançar? Sim, sim. Posso avançar? Ok. Bom, em primeiro lugar, quero esclarecer duas coisas. Embora o moderador desta sessão se chame Nelson Matos e uma das oradoras seja Milene Matos, eu não sou familiar e não houve aqui qualquer tentativa de juntar pessoas com o mesmo apelido. Muito rapidamente, e porque também tem a ver com esta parte da educação, a Maria João de Guimarães e a Elizabeth falaram sobre educação. Uma perguntou se a ordem tinha alguma influência nos conteúdos dos manuais e a outra disse que a educação é muito feita, o ensino é muito feito com blocos isolados. Eu junto as duas coisas e a resposta é não temos influência nos conteúdos dos manuais, embora tenhamos sempre vontade de o fazer. Já há uns 4 ministros da Educação que nós mostramos toda a nossa disponibilidade para participar nisso e damos como exemplo um livro de biologia que é seguido por todos os países que participam nas Olimpíadas Internacionais de Biologia, que é o Campbell, e que está organizado da seguinte maneira: do mais simples para o mais complexo, da molécula até à ecologia, sempre aumentando o grau de organização e sempre à luz da evolução. Portanto, seguindo a frase do Dobzhansky de que nada na biologia faz sentido se não for vista à luz da evolução. E, de facto, nós achamos, sempre fomos, e expliquei, que o ensino é muito feito em blocos. Como é que as plantas comem, que os animais comem? Como é que as plantas respiram, como é que os animais respiram? E nós o que achamos é que deve ser feito à luz da evolução, explicando que a vida começou na água e os organismos eram todos esféricos, redondinhos, porque era mais fácil absorver. A partir do momento em que foram para a terra, isso já não funcionava, tinham que se fixar e aí começaram a surgir as raízes. As plantas cresceram muito e, como se cresceram muito, já precisaram ter os vasos para comunicar lá para cima e, portanto, se for visto à luz desta evolução, conta-se uma história que é perceptível pelos jovens. Aquilo que nós fazemos, eu tenho feito, através da ordem, etc., por exemplo, uma das coisas que eu acho que há um antes e depois de educação científica neste país é antes e depois Ciência Viva. A Agência Ciência Viva, os centros de Ciência Viva são absolutamente extraordinários na divulgação de ciência nos mais variados ramos para os jovens. E eu tenho feito coisas com crianças muito pequeninas, coisas tão simples quanto isto. Ter uma daqueles quadrados de relva artificial, comprada nas lojas, enfim, para o chão, tirar muitos tufinhos disso, ter uma cheia de tufos e outra sem tufos, e encher com areia, e depois pôr debaixo de uma torneira, e eles verem em qual delas é que a areia desaparece mais rapidamente.
para perceberem que se não houver vegetação, o solo é erodido mais facilmente através da chuva. E isto para eles é muito sentido, é um jogo, molham-se e podem fazer coisas muito engraçadas e, portanto, tem que ser, do meu ponto de vista, é mais fácil ser uma coisa experimental, com experiências para os miúdos estarem envolvidos. Fizemos aqui há tempos em Proença Nova uma coisa muito engraçada, com os fios, para explicar às crianças micorrizas, e eles levaram garrafas com terra e com micorrizas lá no meio da terra e outras não, e levavam para a sua escola, iam ver qual é que crescia mais facilmente. Pôr uma terra com sal, um bocadinho de terra com sal e outra terra sem sal, meter as mesmas sementes e ver se há diferenças no crescimento e, portanto, verem se os oceanos começarem a subir e atingirem as terras e salinizarem, o que é que vai acontecer. Há muitas coisas que são fáceis para eles estarem alertados para o assunto. Portanto, em relação a onde é que se pode ir buscar informação, a muitos sítios, eu diria quase todos, menos ao Facebook. Portanto, não acreditem em tudo o que as pessoas dizem. Eu acho que, porque alguém me disse que, e tirei de um sítio que. Não. Vão aos sítios onde, de facto, há um rosto, há responsáveis que são profissionais da área e leiam vários, porque há várias opiniões e lá está. Portanto, se não vão a debates, vão pelo menos ler várias coisas que podem ajudar. E há, de facto, muitas organizações que têm isso. Eu não vou dizer algumas porque ia-me esquecer de outras, portanto, sublinho só a do anfitrião. Mas há, de facto, vários sítios e, no nosso caso, se nos quiserem perguntar, nós podemos direcionar e também variam muito consoante aquilo que as pessoas querem saber. Muito bem, obrigado pela resposta. Agora uma pergunta para o Joaquim. Portanto, eu ouvi uma pergunta aqui na funcionalidade bate-papo, que o Sr. Bastonário já deu resposta. E há uma pergunta que é sobre recursos educativos. Se, Joaquim, na tua opinião, funciona melhor se o audiovisual tem uma preponderância grande hoje em dia nos métodos de aprendizagem? E como é que vês isso em relação a outros veículos de ensinamento e aprendizagem? O Sr. Bastonário já referiu aqui a prática, e como é que se pode interligar a prática com o audiovisual, portanto, a comunicação em meio vídeo e áudio? Portanto, Joaquim, se puder responder. Ok. O audiovisual é uma ferramenta, só por si não é mais importante que outro tipo de ferramentas que possam ser utilizadas. E eu acho que a componente prática de experienciação é de facto aquela que é mais importante, porque é aquela que, no fundo, desperta todos os sentidos que nós temos e, portanto, quando se experimenta alguma coisa, nós estamos a usar todos os sentidos. O audiovisual usa apenas alguns, quando estamos a ler também usa apenas alguns, portanto, isso é muito importante, é usar todos os sentidos na compreensão de algo que nos está a ser transmitido. Agora, nós temos também a aprender a utilizar as novas tecnologias. Se elas existem, acho que as temos que utilizar em prol de algo, e neste caso em prol da educação, da promoção ambiental, da divulgação, da sensibilização. Agora, não podemos massificar esta ferramenta como a única ferramenta existente. E há uma coisa aqui que eu queria há pouco falar na minha apresentação, que é o seguinte. Eu agora ultimamente tenho feito documentários de natureza e uma das coisas que eu tenho preocupação é não só mostrar uma paisagem bonita, um animal bonito, mas contextualizar a existência daquele animal com o ambiente onde está envolvido e com as atividades humanas. Nós temos que ter percepção de que qualquer organismo não está sozinho, estabelece a relação com um conjunto enorme de organismos, entre os quais connosco, e portanto, quando há uma disrupção nestas ligações, é claro que há consequências. Isto rematando para dizer que o audiovisual é apenas uma ferramenta, mas não deve ser a única. A experienciação é aquela que eu acho que é mais importante e vai continuar a ser sempre a mais importante. Ainda no segmento
Isto, se me puderes dar a mim ou ao auditório um pequeno comentário acerca deste regresso à telescola, em que justamente fica um bocado a ausência, essa componente mais de experiência, de estimular todos os sentidos, não irá ter assim efeitos, se não terá efeitos neste envolvimento maior desta geração que passou por isto? Ou como é que se contraria isto? Melhor colocando. Eu acho que estamos numa situação excepcional e acho que isto tem que ser encarado como uma situação excepcional, não é? Nós vivemos esta crise, todos nós conhecemos e esperemos que isto seja passageiro, não é? Eu acho que nada substitui a presença física na aula e a experienciação que deve ser feita pelos alunos. Eu há pouco, quando referi no investimento na educação e na cultura, tem a ver precisamente com esta questão, que é muito importante que as escolas tenham orçamentos para poder levar os alunos a fazer esta experienciação, a fazer experiências, a ir ao campo, a fazer experiências em laboratório, a conviver com investigadores, sempre que isso é possível, e conhecer os seus trabalhos, e não estarem só fechados numa sala de aula. Investir na educação é também isto, é termos uma educação diferenciada e de certo modo seja acessível a todos, não só uma escola que tenha mais recursos financeiros e outras que tenham menos recursos financeiros e não possam dar isso aos seus alunos. Isto é investir na educação também. Portanto, há aqui também uma falha no ecossistema ligado à educação, ou seja, há parcos recursos e as cadeias de que dependem todas as instituições, as escolas e a vontade de fazer isso ficam um bocado aquém porque falta justamente esse recurso. Agora, eu gostava de abrir as perguntas aqui aos participantes. Se alguém tiver uma pergunta para colocar, que faça aqui no nosso bate-papo, não nos vamos alongar muito mais, abrimos só aos participantes. Nelson, se me permites fazer aqui uma resposta a um comentário. Fazer comentários, exatamente, sim, aos comentários. Bom, aqui a colega Elizabeth Mesquita comentou que hoje em dia é extremamente difícil levar as crianças à rua, a ver os ecossistemas, ver com mãos na massa aquilo que se fala nas aulas. Elizabeth, eu percebo o que quer dizer que seja difícil, mas não é tão difícil quanto os professores o pintam. Um professor que queira, seja universitário, seja do pré-escolar, seja de qualquer grau de ensino, consegue e deve, um bom professor, levar as crianças à rua. Com chuva, sem chuva, eu sei com conhecimento de causa, porque trabalho com dezenas de escolas, todos os professores vêm com essas dificuldades, mas a verdade é que os professores que querem fazem-no, e fazem-no muitas vezes, não é uma vez ou duas no ano letivo. As aulas só podem ser dadas na rua, ou pelo menos a parte complementar. E o mesmo para um professor é um cidadão como o outro. E todos os cidadãos que vêm com a conversa de que mas é muito difícil, mas a burocracia. Não, quem quer consegue fazer. É a minha perspectiva de alguns anos já de experiência. Sim, consegues apontar soluções de como fazer? Como é que chegamos a isso? Consigo, por exemplo, lá está, quando eu falei de representar, de eleger quem nos represente, que sejam autarcas com visão do mundo, não é só ambiental, é uma visão senso-lato do que é ser um cidadão, do que é o trabalho de um autarca hoje em dia. Vou-vos trazer, há mais no país, mas eu vou-vos trazer este que eu conheço melhor porque estou a coordenar. Em Lousada nós temos um programa que se chama Bioescola. O Bioescola não é mais do que um programa de educação ambiental integrada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos 3 biólogos que são a convite dos professores, ninguém é obrigado, é voluntário, vão dar as aulas de filosofia, de português, de matemática, de história, de qualquer disciplina. Eles tiveram que estudar todas as metas curriculares, todos os programas de todos os anos, de todas as disciplinas, portanto foi aqui um trabalho de equipa muito grande, e vão dar uma aula de português, e em vez de falar do exemplo da cadeira ou da matemática dos 20 ananases, damos exemplos de conceitos de vida selvagem, de natureza,
e desde o pré-escolar, este léxico da conservação da natureza entra no vocabulário, entra nos conceitos daquelas crianças. Como é que nós podemos exigir que jovens adultos defendam a natureza se nunca tiveram em contacto com ela? Portanto, isto é uma abordagem possível, que é integrar a educação ambiental, não ser algo compartimentado e à parte, mas fazer parte do dia-a-dia, com a simples linguagem que nós usamos, porque a linguagem molda o pensamento, com os exemplos que damos às crianças, com as obras que lhes damos para ler, sem desvirtuar e sem tirar o espaço de todas as outras áreas da ciência. Portanto, no fundo, a educação ambiental é a educação para a cidadania. E a flexibilidade curricular já veio permitir abrir aqui esta gaveta, mas há muito mais oportunidades. E hoje em dia estamos mesmo num período de muitas oportunidades para o ensino, e nomeadamente através do programa Erasmus para as escolas. Não é preciso, não é obrigatório levar os alunos ao estrangeiro, mas é financiamento que permite às escolas sair do ensino tradicional e entrar mais no ensino do século XXI. Isto, pronto, para dar aqui a resposta a alguns exemplos do que se pode fazer. Podem, por exemplo, consultar as atividades que estão no Bioescola para perceber um pouco de que é que eu estou aqui a falar. É só um exemplo. Nelson, tens mais alguma questão? Eu tinha aqui uma questão, mas não queria sobrepor aos nossos participantes. Nelson, vê se tiveres alguma questão. Se não tiveres, quando houver disponibilidade, eu gostaria de colocar aqui uma questão no âmbito do tema e no âmbito da cidadania. Mas primeiro, os participantes. Para já não há mais nenhuma questão, é só comentários, portanto pode avançar. O que eu colocaria era, tendo em conta as políticas locais de ambiente e educação ambiental, não estarão estas políticas locais muitas vezes a ameaçar a biodiversidade no planeta quando destroem árvores e cortam árvores sem razão aparente ou que não se justifique muitas vezes, dando conta de necessidade de mais espaço para carros, mais espaço para passeios. Gostaria de ter uma opinião de cada um sobre as políticas locais de ambiente relativamente à postura perante as ameaças que enfrenta a biodiversidade. E, por outro lado, também colocando o aspecto positivo, de que forma é que veem a importância de valorizar corredores verdes, valorizar projetos que levem os cidadãos, e aqui aproximando-os mais os cidadãos da natureza, através de, como vemos em muitas cidades pelo mundo fora, criando jardins ou hortas urbanas e comunitárias, mas no contexto de bairro, não aquelas hortas que são fechadas. Portanto, que projetos ou que ideias consideram relevantes? Por um lado, para contrariar esta postura, e se consideram que é uma postura de destruição da biodiversidade, e sendo claros diretamente sobre determinadas políticas, o que opinam sobre esta situação? Começaria porque, como no início ou ao contrário, começou José Matos, Milene e Joaquim, e agora trocaríamos para terminar e respondendo, mas também um comentário final que queira fazer nesta comemoração ou que desafio nestas comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade. Joaquim Ferreira. Sim, há uma questão que eu acho que é fundamental, é quando nós intervimos localmente e regionalmente, nós devemos ter, e os decisores políticos nessas situações devem estar munidos dos instrumentos necessários para o fazer. E os instrumentos necessários é ter um bom corpo técnico no município e ter políticas dirigidas para a conservação da natureza e da biodiversidade. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, eu conheço o município de Lousada e colaborei com a Milene e com o município, e é um caso de facto à parte, é um exemplo no país de como é que um município se deve comportar em matéria de gestão e de conservação da natureza e gestão do território, mas também há municípios que, por exemplo, no início da primavera cortam as flores todas das bermas das estradas e com essa atitude, por exemplo, estão a provocar a extinção de milhares de insetos polinizadores, ou fazem podas de árvores completamente criminosas, ou não há gestão dos leitos de rio, dos leitos de cheia e dos sistemas luciaquícolas. Isto para dizer,
é importante a informação e os meios técnicos para se poder tomar as decisões mais corretas a nível político. E se isso não acontecer, nós nunca vamos gerir o território como ele merece ser gerido, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional. Portanto, é importante aqui a inclusão de informação científica credível, de modo a fornecer aos políticos as ferramentas para tomar as melhores decisões. Eu queria deixar só aqui uma questão, não é? No fundo, e para acabar aqui a minha intervenção, que é, fala-se muito hoje em dia do valor da biodiversidade. O valor, o preço, é algo que tem a ver com a economia de mercado, não é? E a economia de mercado tem que fazer um cálculo para qualquer coisa. E nesse cálculo utiliza um preço imputado àquilo que é o trabalho implicado na obtenção de um determinado produto. Como é que nós vamos avaliar, por exemplo, um determinado recurso natural quando ele não tem um trabalho humano subjacente? E por outro lado, quando nós destruímos uma área natural para implementar outro tipo de ocupação do solo, nós estamos a retirar desse pedaço de território as funções que ele exercia em termos ecológicos. E, portanto, esta questão do valor da biodiversidade é uma questão que merece reflexão, porque ela não pode ser resolvida à luz das regras de uma equação que está subjacente à economia de mercado. Portanto, temos de ter esta consciência de que temos que olhar para a biodiversidade de um modo totalmente diferente daquilo que temos vindo a fazer até agora. Ok, obrigado. Milene, uma reflexão final sobre estas questões das políticas locais para a valorização ou não da biodiversidade e Sim. muitas pessoas estão a destruir a biodiversidade diretamente. As políticas locais, como eu já tive a oportunidade de partilhar a minha opinião, são fundamentais. O modelo de se fazer conservação da natureza baseada numa rede de áreas protegidas ou áreas classificadas está datado. Claro que as áreas protegidas são fundamentais, mas elas não são imunes às grandes ameaças que causam os distúrbios nos ecossistemas, a disrupção da sua funcionalidade e a perda da biodiversidade. Portanto, é essencial que se trabalhe na rede dos territórios habitados e habitáveis pelas pessoas. E aí entram as políticas locais. É igualmente essencial que quem esteja em posição de poder saiba aquilo que está a fazer e, não sabendo, tenha a sensibilidade de se munir de conselheiros, de pessoas que lhe deem as respostas que procura. E o nosso bastonário deu um comentário excelente, que é: ouçam os ecólogos e não os ecologistas. Os ecologistas muitas vezes não fazem ideia do que estão a falar. Aqueles ativistas acérrimos e tal, muitas vezes estão a dizer barbaridades. É preciso ouvir, quem sabe, os especialistas. E, portanto, criar infraestruturas verdes e azuis e políticas de gestão pública que sejam também integradas e transversais. O ambiente não é separado da gestão autárquica, da gestão financeira, da gestão cultural, da gestão educativa, da gestão da saúde pública, da gestão da habitação, da energia, dos transportes, do mercado, das feiras, da alimentação. É uma política integrada para a sustentabilidade e é fundamental ter políticos com visão. Não o vamos ter enquanto não mudar, peço desculpa usar este clichê, mas é enquanto não mudar o paradigma, que é enquanto as pessoas também não elegerem pessoas capazes e não o Zé ou o Alberto ou o Joaquim, que é lá da terra e candidatou-se e até vou votar nele. Não, tem que ter as pessoas. O João Oliveira está aqui a comentar no chat, pessoas certas no lugar certo. E eu acho que faz toda a diferença pelos exemplos que já dei e pela ação transformadora tão rápida que se pode ter quando se tem uma equipa de visão e quando se tem líderes de excelência. Portanto, as políticas locais fazem toda a diferença na educação, no envolvimento cívico, em dar lugar às pessoas para se expressarem e para participarem e não blindar a política nem das pessoas, nem da conservação da natureza, porque estas coisas são todas indissociáveis. Portanto, em jeito de comentário final e como reflexão neste dia da biodiversidade, e hoje é também o dia da Rede Natura 2000,
eu convidava as pessoas realmente a pensar também no que o Joaquim disse. O valor da biodiversidade não tem um cifrão no fim. O valor é igual ao valor da vida como um todo. E, portanto, temos que posicionar-nos no nosso dia-a-dia de modo a respeitar estes valores, tal como respeitamos os valores da vida sensu lato. Seria este o meu comentário. Agradecer a toda a plateia que esteve até ao final e à Áspia por esta excelente iniciativa de convidar as pessoas a refletir neste dia importante. Obrigado, Milene. Só um pequeno comentário, é que o dia efetivamente internacional... É amanhã. É amanhã. Sim, sim. Antecipamos que é para as pessoas comemorarem com mais, portanto, mais apreço pela data. Só aqui retratar-me, aqui alguém está a comentar que há que reformular a crítica aos ecologistas. Claro que há, eu também sou ecologista e também sou ecóloga, mas dentro das vocações das pessoas há bons e maus em tudo. E muitas vezes os mais famosos são péssimos, mas depois também temos ótimos, como a Jane Goodall e outros que tal. Portanto, não é para todos, é para os maus exemplos, que os há em todas as profissões. Agora o Dr. José Matos, o comentário final de encerramento deste webinar. Bom, então estamos aqui a falar sobre políticas locais. Há políticas locais más? Há. Há políticas locais boas? Há. O que nós devemos é de, por um lado, incentivar aqueles que estão a tomar iniciativas boas e, por outro lado, chamar a atenção àqueles que fazem políticas más, que tomam iniciativas más, por vezes com as melhores das intenções. Eu publiquei há muito poucos dias um artigo no Público a criticar aquilo que fizeram na desinfecção da praia de São Martinho do Porto, de lavar aquilo tudo com lexívia. A ideia era boa. A ideia era dizer às pessoas, olha, estamos aqui a fazer qualquer coisa pelo vosso bem-estar e, portanto, depois já podem vir à praia porque é seguro. Mas a maneira como fizeram foi péssimo, obviamente que não é necessário e, portanto, tem é que se explicar àquelas pessoas quais são as maneiras que a natureza tem de resolver os seus problemas e não é preciso artificialmente fazê-lo. E isto tem a ver com muito de tudo aquilo que se disse aqui, nomeadamente em relação ao ensino. Os professores têm dificuldade em levar jovens, têm sim senhor, mas já tinham há 40 anos quando eu estava na escola. Sempre houve dificuldade. Agora, as dificuldades são um obstáculo para quem quer fazer coisas, mas também são a melhor das desculpas para quem não quer fazer nada. Nós, por exemplo, eu, através da Ordem dos Biólogos, fizemos kits de experiências para fazer genética molecular nas aulas, nos laboratórios, no ensino secundário, e tivemos um apoio absolutamente extraordinário da Direção-Geral de Educação, que nos apoiou a divulgar isso e dar 2.000 kits daqueles pelas escolas todas, mas não foram eles que se lembraram do assunto. Fomos nós que construímos aqueles kits, pensámos nesta ideia e fomos propor e tivemos uma abertura e um apoio extraordinários. Eu pergunto a todos nós, políticas locais são más, a todos nós, quem é que foi nos últimos 3 anos às reuniões, às Assembleias Gerais da Junta de Freguesia da sua terra? Quem é que leu quais são as propostas deles para vão fazer e tentou criticar, tentou ajudar, tentou... Nós temos que tomar uma atitude muito, muito proativa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir às juntas de freguesia e propor, temos que arranjar projetos com equipas para o orçamento participativo e poder fazer coisas. Temos que ser mais interventivos. As pessoas muitas vezes perguntam, como é que você acha porque é que as pessoas têm 50% de abstenção nas eleições nacionais? Isso não o estranho. Eu não estranho nada. Se eu vivo num prédio com 21 apartamentos e quando há reuniões de condomínio para discutir coisas que são nossas, só aparecem 30% das pessoas, eu não me estranho quando é para decidir sobre aquilo que é público, que as pessoas não apareçam a ninguém. Há de haver lá alguém que resolva o assunto e eu não tenho que me preocupar. E nós temos que nos preocupar. E temos que ensinar os nossos filhos, as gerações mais jovens, a preocuparem-se. E, portanto, o que eu gostaria de deixar aqui é, de facto,
mais participação, mais cidadania nossa, ouvir, ler sobre quem sabe do assunto, e obviamente que aqui na ideia dos ecologistas, que ninguém se ofenda por ser ecologista, todos nós não podemos contar, o que eu digo é aqueles que não sabem, que é os que acham, porque um dos critérios nossos não pode ser o achómetro. Eu acho que, não, ou tenho dados que suportem aquilo que eu estou a dizer, ou então eu não devo emitir uma opinião publicamente. Posso dizê-lo aos amigos, mas não tenho que defender uma coisa sobre a qual não estou seguro. Portanto, por um lado, mais conhecimento com os nossos jovens, mas também mais intervenção deles. E, de facto, acho que as coisas estão a mudar e os jovens, quando percebem que as coisas são importantes e que lhes tocam a eles, são interventivos, são muito criativos e devemos usar isso para que eles, que vão ter, dentro muito em breve, a responsabilidade de fazer aquilo que nós estamos a fazer agora, para serem cada vez mais interventivos e fazerem com melhor qualidade. Portanto, eu quero, por um lado, agradecer a todos os comentários muito elogiosos em relação aos oradores, portanto, pela parte que me toca, muito obrigado. E muito obrigado por toda esta participação, muito obrigado aos organizadores. Estarei disponível, sem dúvida, para tudo aquilo que quiserem sobre a área da biologia, não necessariamente comigo, mas há muitos biólogos transversalmente em todas as áreas e posso arranjar oradores para todas as áreas que queiram. E, de facto, para a população em geral, para os cidadãos, o que eu digo é: tentem saber mais sobre as coisas, intervenham mais e não fiquem com os chavões de alguém disse que não, nós então vamos tomar essa posição negativa e dizer que tudo o que aquela pessoa faz mal, tudo o que aquele faz mal. Não, analisemos as coisas caso a caso, porque não há soluções únicas nem para Portugal, nem para todo o planeta. E obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário, José Matos. Então, uma última palavra para a despedida do nosso Presidente da Direção, Joaquim Pinto. Bem, agradecer, Nelson, que tens estado a liderar também este projeto. Muitas vezes nós agradecemos aos de fora, é verdade, mas também temos que agradecer a toda a equipa da ASPIA que tem suportado, portanto, este dinamismo, que tem tentado encontrar neste período de confinamento e nestas condicionantes que nos foram impostas, respostas ao que a sociedade pede e exige de uma organização não governamental de ambiente, e especificamente de educação ambiental, e também às respostas que as escolas necessitam e que nos exigem, entre aspas, para implementarem e darem continuidade aos projetos. Aqui o agradecimento a toda a equipa da ASPIA por este dinamismo nesta e noutras atividades que estão a ser desenvolvidas também com as escolas, com os alunos. Estamos a fazer sessões também e convidar investigadores, convidar pessoas com experiências para partilhar com os alunos, portanto, desta equipa, deste grande número de pessoas que está neste webinar. Portanto, também juntem-se, aproximem-se, mostrem a vossa disponibilidade para participar neste tipo de iniciativas com outros professores, com outros grupos e com alunos. Aos nossos oradores convidados, foi este primeiro webinar de um ciclo que vamos dar seguimento. Quisemos escolher 3 pessoas de referência para nós, para a ASPIA e a nível nacional, portanto, e daí a grande adesão. Ainda vamos ver como é que vamos fazer aos outros, entretanto saiu 2 ou 3, entraram 2 ou 3, mas há mais de 100 pessoas que não puderam assistir a esta conferência, portanto vamos tentar resolver essa questão e conversar convosco para ver se mantém o interesse dessas pessoas a poder participar num outro dia. Agradecer a disponibilidade nesta hora e meia, portanto numa hora, 1 hora e 45 minutos, para estar connosco e também dar um pouco mais de visibilidade a este trabalho e ao papel que a Associação tem na sociedade. A todos os participantes, muito obrigado por aderirem a esta iniciativa, e é convosco que nós também continuamos este talento e continuamos a ter esta vontade de nos desafiarmos a nós próprios para este e outro tipo de iniciativas, agora mais online. Muito obrigado, a ASPIA está aqui, está presente e quer continuar a responder às necessidades e aos desafios
do presente e do futuro. Obrigado a todos, continuamos a ver-nos, continuamos a ouvir-nos, a lutar pela uma biodiversidade mais consolidada no ponto de vista político, mas também do ponto de vista social e na relação de cada um de nós com todo este mundo do qual fazemos parte. Um bom dia da biodiversidade. Vamos fazer qualquer coisa com a nossa família ou com o nosso grupo, com os nossos vizinhos, motivarmos e relembrarmos que o dia é importante nas nossas vidas, que nós fazemos também parte desse dia. Bom dia da biodiversidade. Nelson. Pronto, damos então por encerrado. Obrigado em nome da ASPIA, como o nosso presidente já agradeceu, e do projeto Care Forest, que são estes projetos que depois permitem às organizações ter pessoal que faz atividades. Na verdade, nós íamos fazer muitas presenciais nas escolas, mas agora estamos a apontar agulhas para o mundo digital. E, portanto, agradecemos todos os comentários que foram extremamente construtivos, elucidativos e informativos, e esperamos noutra ocasião, cá de ser já no próximo mês. Um bom dia da biodiversidade para todos. Tchau. Obrigado.